Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 375 do projeto Bíblia para Iniciantes. Hoje vamos de Lucas capítulo 18, versículos 35 até 43, fechando o capítulo 18 do livro de Lucas. Amém? Falando aqui sobre fé. Mais uma vez, sobre fé, sobre pedir, pedir, orar, pedir a Deus. Então vamos lá. Aconteceu que ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Então vamos analisar um pouquinho esse trecho. Isso aconteceu, não é uma parábola, tá? Aconteceu mesmo. E eu quero fazer aqui uma relação com o começo do capítulo 18, onde Jesus conta a parábola do juiz iníquo, onde aquela viúva ficava importunando aquele juiz, pedindo para que ele julgasse a causa que ela tinha contra o adversário dela. E de tanto ela importunar aquele juiz, ele acabou julgando, dizendo: deixa eu julgar logo essa causa, porque essa pessoa está aqui me importunando. E era um juiz iníquo, e Jesus fala assim: considerai o que esse juiz iníquo fez. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Né? Então, nessa parábola do juiz iníquo, que eu chamaria ela de parábola da viúva insistente, ele traz a parábola no capítulo 18, no começo, e ele traz agora o resultado dessa parábola na prática, né? Ou seja, aquele cego, ele estava ali importunando, insistindo, a ponto de os discípulos e as pessoas que estavam ali cuidando de Jesus, né, estavam no grupo de Jesus, estavam falando: Ei, pá, para, cala a boca, repreendendo ele: fica calado, ei, deixa Jesus em paz. E ele gritava mais e mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que acontece? Jesus está fazendo aqui na prática aquilo que ele ensinou na parábola. Né? Então, que eu e você possamos aprender com a parábola e com essa história. Jesus parou e perguntou para aquele cego por quê? Porque ele estava insistindo, porque ele estava importunando, porque ele estava ali gritando mais e mais alto. Então, que eu e você possamos, com intrepidez, chamar a atenção de Deus, pedir a Deus, dia e noite, como fala lá na parábola, né? Dia e noite aquela viúva importunava. Quer dizer, Jesus falou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Tá? Então, esse é o primeiro ensinamento disso. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Não seria muito óbvio
né? Era um cego. O que que uma pessoa cega quer? Qual que é a primeira coisa que uma pessoa cega vai querer? Lógico, ela quer enxergar. Mas mesmo assim, mesmo Jesus sabendo o que ele queria, ele fez essa pergunta. Porque é importante que eu e você, que qualquer pessoa que se aproxime de Deus, faça claro, faça a sua petição, se coloque em humildade e peça isso de forma clara e objetiva, né? Não adianta nada você ficar aí, ah, pai, mãe, você quer que eles façam lasanha, mas você não fala para ele, ah, mãe, eu quero tanto que você faça lasanha. Então, assim, por mais que a sua mãe saiba que você goste muito de lasanha, é importante que você fale isso da mesma forma com Deus, da mesma forma com Jesus. E aqui respondeu o cego: Senhor, eu quero tornar a ver. Lógico, e ele não era cego de nascença, né? Porque aqui está dizendo tornar a ver. Então ele tinha perdido, não fala como, aqui a visão, e ele queria tornar a ver. Imagina uma pessoa que já viu um dia perder a visão, uma pessoa que já falou um dia perder a fala, ou que escutou perder a audição. Então, lógico, ele queria muito tornar a ver. E aí, versículo 42. Jesus lhe disse: recupera a tua visão. E aí eu quero chamar a atenção para o que Jesus falou na sequência. Ele fala o seguinte: a tua fé te salvou. Olha, eu imagino que Deus e que Jesus, eles se agradam, né? Jesus, Deus, Espírito Santo se agradam tanto. É muito agradável a Deus perceber a fé dentro de alguém. Aqui Jesus percebeu a fé dentro desse cego. A fé chamou a atenção de Jesus, a fé agradou Jesus e ele fala assim: a tua fé te salvou. Pois se você não tivesse tido fé, você não teria gritado. Se você não tivesse tido fé, você não teria pedido, né? Não teria gritado várias vezes, não teria importunado. A fé daquela viúva salvou ela, né? Inclusive, na parábola, a parábola termina falando de fé. No versículo 8, né, que é o último versículo sobre essa parábola que Jesus fala no começo do capítulo 18, diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha, Jesus está falando de fé, terminando com fé nessa parábola, onde a viúva pediu de várias formas, né, várias vezes, que a sua causa fosse julgada, e ele está terminando aqui da mesma forma essa passagem falando de fé, falando assim: a tua fé te salvou. Amém? Eu vejo assim, lá no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que eu e você possamos ter uma fé grande, cada vez maior, acreditando que Deus, ele é poderoso para nos curar. Ele é poderoso para nos dar e ele é galardoador. Ele nos recompensa, ele recompensa a nossa fé. Olha só, lá em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Eu e você possamos buscar a Deus com fé, com força, com intensidade, e que essa fé possa agradar a Deus e nos salvar, como salvou esse cego que voltou a enxergar, mas ele ganhou mais do que a visão, ele ganhou a salvação. Amém? Então, que eu e você possamos ganhar, sim, uma vida melhor, uma vida abundante pela nossa fé em Deus, mas o mais importante disso tudo, a salvação, estar com Deus na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, vamos com fé e vamos orar, vamos pedir.
e vamos continuar buscando agradar a Deus, dando o nosso melhor. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.